Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, diretor de operações aqui da RZD e, junto comigo, Marcelo Martinez, o nosso diretor de expansão. E o assunto que nós vamos trazer hoje é possível ter velocidade, segurança e solidez numa expansão de rede de franquias? Então acompanha conosco mais esse episódio do RZD Talks que vai ser muito interessante. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. É isso aí, eu sou o diretor comercial aqui da RZD, atuo com franquias desde 2006 e sou apaixonado pelo universo do franchising, tudo que envolva franquia. Então, espero ter um papo muito legal aqui para a gente poder transmitir bastante informação para vocês que estão nos ouvindo aí. Ótimo, isso aí. Para começar esse bate-papo, já pegando aqueles 3 parâmetros iniciais do nosso tema: velocidade, segurança e solidez. É possível uma rede de franquias ter esses 3 parâmetros, essas 3 variáveis atuando em conjunto? Ou seja, é possível uma rede ter muita velocidade na expansão e com isso conter de uma certa forma, mantendo uma segurança, uma solidez naquilo que já foi construído? Como que é hoje? O que o mercado faz com essas 3 variáveis? Vamos lá. Aqui eu estou falando de um cenário ideal, né? Então, se eu consigo ter uma super aceleração na expansão e fazer isso de uma maneira muito sólida, com segurança, tendo muitos resultados, eu estou no cenário que vai ser o perfeito. Como é possível chegar? Claro que é possível. Existem algumas coisas que têm que ser trabalhadas durante esse processo. A primeira delas é lá no começo, quando você tem a sua empresa e entende que a tua empresa é um excelente negócio, você tem lucro e quer transformar ela numa rede de franquia. Então, o começo de tudo vai em escolher uma consultoria com a experiência, com a capacidade, com profissionais bons o suficiente para formatar um modelo de negócio que te dê isso, essa segurança, essa solidez, essa robustez em termos de negócio. Que lá na frente, quando você começar a fazer um processo de expansão, isso vai ser determinante. Se você escolhe uma consultoria logo no começo que não tenha toda essa qualidade, o teu negócio já sai muito manco. Então depois fica muito complicado você conseguir ir acertando e ter... O teu negócio ele vai ter que passar por reformulações. Então, antes de mais nada, para eu atingir o ponto que nós chamamos de ideal aí, começa lá da escolha da consultoria. Quando eu pego velocidade, de repente a velocidade é o fator mais crítico desses 3. Porque partindo do princípio que o meu negócio é bom, minha empresa é boa, me gera lucro, o mercado, o segmento é bom, tá tudo bom, e eu escolhi uma consultoria boa para formatar meu negócio, o mais difícil é a velocidade. E aí, para quem está nos assistindo e já é um franqueador novo, que está começando agora, ou mesmo quer começar agora seu processo de expansão, você tem que entender uma situação. Nós aprendemos. Em qualquer situação, a gente passa por um processo de aprendizagem. Então, quando eu falo assim, vou começar de maneira sólida, com uma rede bem confiante, bem saudável e rápido, é necessário que você entenda que no começo, essa velocidade pode até ser um problema, né? Pode até ser um problema. Então, ela é mais difícil de alcançar porque você tem que ter a consciência que você está aprendendo a ser um franqueador. Nós trabalhamos já no franchise há muitos anos e nós entendemos a dificuldade que é gerir uma rede de franquias. Estou falando de algo impossível? Claro que não, mas, como tudo na vida, existe aprendizado e prática. Então, no momento que você tem uma excelente formatação e você já rodou aí, já tem seus primeiros franqueados, já começou a desenvolver um trabalho, é possível acelerar. Porque você já pegou o jeito, já sabe como lidar com a rede, o teu time, você já educou o seu time, eles já sabem como suportar o franqueado. Então aí eu consigo chegar num cenário ideal onde eu tenho velocidade sem perder a qualidade. Mas você vai chegar lá, tem que aprender, precisa de ajuda para isso, né? O que eu vejo, Marcelo, é o seguinte, é uma curva natural do aprendizado. O que eu quero dizer? Quando você tem o seu negócio e você passa por um processo de formatação da sua franquia, neste momento você está iniciando a sua jornada nessa curva de aprendizado. Depois que você passa por esse processo de formatação, então você sai dele já preparado para ir para o mercado. Quando eu falo preparado, é tanto você como empreendedor, como que você será um futuro franqueador, quais são as premissas, diretrizes, o que você tem que fazer como um futuro franqueador e também a sua operação sai preparada para o franchising. Legal, agora vamos para a expansão. Certo. A expansão,
ela é feita de investimentos. Okay? Correto. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Mas vamos colocar aqui que a pessoa começou a vender franquia organicamente, ou ela investiu e está trazendo leads, está conseguindo concretizar a venda, ou seja, a venda em si, a expansão está acontecendo. Pessoal, o que é importante? Muito mais importante do que vender uma franquia é colocar ela para rodar, é implantar, é operacionalizar aquele negócio para um terceiro, ou seja, para o franqueado. Nisso daí, dependendo, é claro, do modelo de negócios, nós temos negócios extremamente complexos que demandam de uma implantação longa, 90, 120, 180 dias, e negócios mais simples de serem implantados, que basicamente é um treinamento, um senso de pertencimento para imersão na cultura da empresa. Então, isso 60, 90 dias já tem franqueados rodando. O que eu quero dizer? Se você é um franqueador novo e você conseguiu de fato já vender algumas franquias logo de cara, se preocupe em ter uma estrutura de franqueadora. Quem serão os responsáveis por cada situação? Quem será o responsável por ajudar aquele franqueado a escolher o ponto? Perfeito. Quem será o responsável por treinar operacionalmente aquele franqueado? Enfim, então tem muita coisa que você que está passando nessa curva de aprendizado tem que saber quem que vai fazer. Você não precisa fazer tudo, mas tem que ter as pessoas certas que vão te ajudar nessa caminhada, na implantação dessas primeiras unidades. Então o que o Marcelo comentou aqui, a velocidade está muito ligada à estrutura que você já tem. Uma coisa é você ter uma franqueadora já com umas 100, 200 unidades, com estrutura, com núcleos, com processo de suporte ajustado, com programa de excelência, enfim, uma franqueadora rodando. Se você quiser colocar velocidade, são pequenos ajustes, são ajustes, exato. De equipe, né? Comenta um pouquinho mais assim, o que a pessoa tem que ajustar depois que de fato ela já tem uma estrutura mínima para rodar. Ótimo. É bem isso, a questão de equipe. Eu quero falar um pouquinho sobre prova social dos próprios franqueados, que tem muito a ver com isso, mas antes, até pegando o começo da sua fala a respeito do trabalho de formatação, pessoal, é muito importante, assim, eu vou te dizer que é fundamental. Quando você vai escolher a consultoria, um trabalho de formatação, ele visa preparar o seu negócio para se tornar uma rede de franquia. Eu vou produzir manual, contrato, estudo de viabilidade. O foco, você percebe que ele é integralmente no teu negócio. E isso não está errado, beleza. Mas tem empresas, como o nosso caso, que nós temos um viés muito grande de preparar o franqueador. De transmitir, beleza, eu vou fazer o trabalho de preparação da empresa, mas eu também vou preparar muito o franqueador para os desafios que vão vir. E aí, quando esse franqueador vai para a expansão, ele está preparado, porque o time que trabalhou com a empresa dele também transferiu o conhecimento e o preparou para encarar esses desafios. Perfeito. Então, isso é muito legal e fundamental. Mas vamos lá. Qual que é a importância de quando eu começo a ter os meus primeiros franqueados, tentar errar o mínimo possível? Eu estou falando errar o mínimo porque eu sei que vai errar. É uma curva de aprendizagem. É uma curva de aprendizagem, gente. A forma mais eficiente de aprender é errando. Você errou lá, você não vai cometer aquele erro de novo. Então, assim, isso vai ser normal e não adianta esquentar muito a cabeça ou se preocupar com as falhas, elas vão vir. Agora, aprende com a falha. E tem que ter velocidade na correção. E tem que ter velocidade na correção, exatamente. Eu trabalhei com um diretor que falou assim, cara, pode errar o quanto você quiser, mas erra erro novo. Não erra o mesmo erro, não, porque se você erra o mesmo erro, é sinal que você não aprendeu. Verdade. E é verdade. Então, assim, normal, vamos errar, erra erro novo, mas vamos adaptando. Então, por que da prova social e por que do errar o mínimo possível? Quando eu começo a ter franqueados, o jeito mais fácil de vender franquia, como que é? Não é o vendedor tentando convencer um empreendedor. É o teu próprio franqueado falando, não, o negócio eu tenho, o negócio é bom, pode comprar. Quando o investidor vê um franqueado que não tem relação de ganho ali, ele não está sendo comissionado para isso. Quando o franqueado ele dá esse sinal de compra para o investidor, a venda fica muito mais fácil, inclusive para a equipe de expansão, né? Então, quando você começa a fazer essas primeiras vendas, é importantíssimo sim você ter um cuidado com essa implantação. O que você falou a respeito do tema, do tempo.
tenha na sua mente o grau de dificuldade que é implantar o teu negócio. Então, se eu tenho um negócio que é para operar em home office, às vezes em questão de semanas, ou coloca para ser conservador um mês, o franqueado está operando. Então, eu posso ter determinado ritmo de expansão, porque é rápido eu implantar. Agora, nós temos casos aqui de empresas que são com a gente, que são meses de implantação, que envolve ponto. Então, essas coisas são muito importantes para quê? Para eu ter um franqueado bem implantado, e a implantação do franqueado bem feito, o treinamento desse franqueado bem feito, já é meio caminho andado para o sucesso dele. Isso ajuda muito. E a equipe. Saber quem vai fazer cada coisa. É natural se você está começando. Às vezes está começando a empresa você consigo mesmo, né? Eu faço a implantação, eu faço consultoria, eu faço marketing. É normal. Mas com o tempo você vai contratando outras pessoas e aí é importante que cada um saiba seu papel para justamente ser assertivo nas ações. Quando eu chego num ponto em que eu já tenho uma estrutura mínima rodando, e eu tenho aqui na RZD vários casos de marcas que a gente vendia mais de 15 franquias por mês, 10 franquias por mês, e com problema zero na implantação. Mas por quê? O franqueador ele começou pequeno, mas dali a pouquinho ele tinha um consultor de implantação. Aí dali a pouquinho ele contratou mais uma pessoa no marketing. Aí ele tinha mais uma pessoa para ajudar com logística, um consultor de campo. Então, conforme a rede vai crescendo, você vai preparando as pessoas, essas pessoas passam pela aprendizagem delas e de repente você consegue virar para a tua expansora e falar, agora eu quero 20 franquias por mês. Por quê? A engrenagem gira. E é impressionante que com esse número de franqueados parece que te dá menos trabalho ainda. Por quê? As pessoas sabem já o que fazer. O franqueador ele acaba sendo muito acionado, para fazer o social, para estar lá na inauguração, para aparecer, ou quando alguma coisa sai da curva, sai da regra. Ó, esse ponto fora da curva que nunca aconteceu antes. Aí exige pensar e desenhar o processo. Mas se com isso que nunca aconteceu antes eu vou lá e desenhar, agora eu aprendi. Quando acontece isso, eu tenho que tomar as seguintes ações. Beleza, isso passa a fazer parte do meu manual ali e a coisa funciona de maneira mais tranquila, né? O que eu vejo é que o franqueador, ele tem que ser inicialmente um duplicador. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é ele que tem que aprender. É ele que tem que, de fato, saber como que o negócio deles funciona no franchise. Para quê? Para que quando vir uma outra pessoa, ele consiga capacitar essa pessoa para absorver a demanda que antes estava com ele. Futuramente, com a expansão, essa outra pessoa que ele contratou consegue também duplicar esse conhecimento. Então, com isto, o franqueador ele começa a criar uma equipe. Uma equipe capaz de absorver essa demanda de futuros franqueados. O que o Marcelo falou, veja, ele está batendo um pouquinho na tecla sobre formatação, criação de franquia, mas isso não é à toa. Grandes problemas das redes que vão de 0 a 100 e também vão de 100 a 0 de uma forma muito rápida e dão com a cara no muro, por assim dizer, começa na fase embrionária do negócio. Fase embrionária é a fase de formatação, criação da franquia. O que é muito comum, infelizmente, tá? Franqueadoras tendo que se sucumbir a vender franquia para franqueados sem perfil, simplesmente porque tem o dinheiro. O que eu quero dizer? Franqueadoras tendo que sobreviver com taxa de franquia, unicamente com taxa de franquia. Isto, de fato, é um sistema que vai entrar em colapso. Franqueadora não pode sobreviver com taxa de franquia. Tem que ter outras fontes de receita, seja royalties, seja fornecimento de produtos, seja rebates dos fornecedores. Perfeito. Enfim, o que puder ter de fontes de receitas para manter essa estrutura é o mais saudável possível. A taxa de franquia para a franqueadora ela é o combustível. É o que dá a explosão, é que realmente ela consegue colocar velocidade, consegue melhorar a estrutura, inovação. Então, ela é o combustível para você chegar mais rápido lá. Mas não pode ser o nível... ela é o meio, não pode ser o fim. Exato. Isso eu trabalho muito, esses dois aspectos, tanto do próprio envolvimento do franqueador e com essa relação do negócio dele, da forma dele ganhar, é algo que eu trabalho muito com os franqueadores novos que estão com a gente.
E aqui a gente gosta mesmo de ensinar, de explicar, nós temos essa paciência de formar a pessoa, porque isso facilita o nosso trabalho. Então, uma coisa que eu recomendo muito, e foi legal você ter falado isso, porque é um conselho quase que pessoal que eu dou, apesar de ser um conselho profissional, mas eu tento levar para ele quase como se fosse um conselho pessoal. Antes de sair por aí contratando um consultor de implantação, isso, aquilo, faça você mesmo. Por quê? Quando o franqueador se o franqueador ele teve a vivência de implantar uma franquia, de ir lá ajudar um franqueado, de ajudar numa campanha de inauguração, quando ele contrata um funcionário para fazer isso, ele não é teórico, ele é prático. Então ele vai dar um treinamento, falar, é assim. Ah, porque onde você aprendeu? Não aprendi não, eu fazia. Inclusive, quando aquele consultor vier te relatar algum problema, o próprio franqueador ele tem base de falar assim, amigão, não é assim, eu sei porque eu fazia. Então, isso passa uma força moral para o franqueador muito grande. Então, de fato, é uma recomendação que eu faço muito para você, que é um franqueador novo. Legal, você precisa de equipe, isso é fato, mas tenta se envolver bastante nos processos para você aprender na prática a realizar cada uma das funções dentro da tua estrutura de franqueadora. Perfeito. Isso vai te ajudar muito. E com relação ao tipo de negócio, eu já tive na prática marcas que realmente dependiam de taxa de franquia. Quando a gente pensa, ninguém monta um negócio para durar 5, 6 anos e acabar, certo? É natural que você desenvolveu uma empresa, criou uma marca, você acaba inclusive desenvolvendo um carinho pessoal pela sua criação ali. Você quer que seja um negócio, aí você entra no sonho de passar para os seus herdeiros lá na frente, abrir em bolsa, enfim, aí cada um tem seu sonho, isso aí é particular. Mas quando o teu negócio ele foi formatado de uma maneira a depender de taxa de franquia, qual que é o maior problema disso? Você acaba aceitando qualquer um. O crivo para a pessoa ser teu franqueado é o capital. Se ela tem o dinheiro da taxa de franquia, você aceita por quê? Você precisa daquela taxa de franquia para pagar a folha salarial dia 5. E isso começa a gerar um efeito cascata para você, porque você começa a colocar pessoas que acabam não performando, e não é às vezes pelo teu negócio ser ruim, e às vezes não é pela pessoa ser ruim. Ela só não era a pessoa certa para o teu tipo de negócio. E não adianta. Pessoal, quem está insatisfeito, nunca a culpa vai ser dele. Ele vai jogar a culpa no suporte, na franqueadora, na implantação, no produto, no custo. Ele vai arrumar um culpado, e esse culpado, a maior parte das vezes, vai ser a franqueadora. Então, eu gosto de trabalhar muito isso com os meus franqueadores. A taxa de franquia, ela é uma linha de receita importante, importantíssima, mas a função primordial dela é o seguinte: pagar os custos da venda. Nós vamos até falar disso depois, mas vender custa. Você tem que fazer os investimentos, tem que ter equipe, ou vai terceirizar. Então, primeira situação, entrou taxa de franquia, ela tem que pelo menos cobrir os custos com a própria venda dela. Ponto. O dinheiro que sobra tem que custear a implantação dessa franquia. E ainda é importante que sobra um dinheiro para você reinvestir em outras ações de marketing, participar de uma feira, colocar tua marca numa revista, num jornal, e beleza. E pode sobrar um lucro? É errado sobrar lucro da taxa de franquia? Claro que não. Agora, você só não pode viver do lucro da taxa de franquia. Então, óbvio que num cenário desejado, se com a taxa de franquia eu pago os custos, eu reinvisto no negócio, eu melhoro, eu trabalho as mídias e ainda sobra dinheiro no bolso do franqueador, fantástico. E se não sobrar? O negócio, por meio de royalties, venda de produto, rebates, aí o negócio tem que prover a estrutura do franqueador. Perfeito. O teu consultor de campo ele não pode ser pago com a taxa de franquia. Se você fez essa amarração, você já tem um problema sério nas mãos. Mas o que eu vejo, Marcelo, é justamente isso. Tem muitas pessoas, realmente assim, é um perigo eminente. Tem muitos empresários que criam franquia, que criam negócios para vender franquia. Olha só, muitos negócios são criados para vender franquia. Enquanto que o franchising série, realmente assim, o franchising de base, é justamente o contrário. São negócios já validados, testados, com diferenciais, com margem de lucro atrativa, para que o franchising talvez seja mais um canal de vendas. Olha só, seja mais um canal. E não que o franchising seja toda a operação em si. Pegue as grandes redes, tem muito disso. O franchising sendo mais um canal de vendas daquela marca, ou o franchising realmente assim, com muito embasamento para quem vai entrar, onde que eu vou vender,
o que essa pessoa teve de experiência anterior em termos de como empresário, Sim. gestão de equipe e etc. Então, são marcas que não colocam qualquer um para dentro da sua casa. Rodrigo, mas isso daí eu vou acertar sempre no perfil do franqueado? Não. O franqueado é uma pessoa. Infelizmente, muitos franqueados eu vou falar candidatos, porque ele ainda não se tornou um franqueado. Mas muitos candidatos omitem informações na entrevista, mentem, colocam experiências que não teve, só para de fato serem aprovados. Então, pessoal, assim, nós estamos lidando com seres humanos e tem erro nesse processo, não tem como. Mas esse feeling e esses critérios de avaliação são ajustados conforme a tua experiência no franchise. Então, se você também não quer ter velocidade numa expansão, quer ter uma expansão muito amarrada, você tem que se preocupar com uma situação: ocupação de mercado. Por quê? Talvez uma outra marca venha com produtos, talvez não melhores, mas diferentes do seu, com uma estrutura de franqueadora ajustada, com uma agressividade comercial ao ponto de ocupar um mercado com mais velocidade do que você. Então, a velocidade é importante? É importante, porém tem que saber usá-la para que isso não seja um fator prejudicial ao negócio, e sim um fator assim, de ocupação, de vantagem competitiva do seu negócio, ok? E essa seleção do franqueador, você colocou muito bem. Às vezes você faz uma tremenda de uma seleção. Uma coisa é certa, você não acerta 100%. É impossível. Mesmo aquele franqueado que era o cara perfeito, algo pode mudar na vida dele. Às vezes ele é um tremendo franqueador bom e por alguma razão pessoal dele, ele precisa se mudar de cidade ou de país, vamos colocar país. E ele não consegue levar a tua marca lá, você vai ter que fechar uma operação que era saudável. Então assim, ou normalmente no caso desse, você vai repassar a tua operação. Então mesmo acertando, ainda temos brechas. E, eventualmente, você vai errar. Uma dica que a gente dá aqui é, quando você vai conhecer seu futuro franqueado, você tem que tentar ver se, pelo menos na maior parte do tempo, o raciocínio seu e daquele futuro franqueado é mais ou menos indo... Vai dar 100%? Nunca. Mas não, 70% do tempo, quando eu converso com o Rodrigo, que é investidor, a gente combina nas ideias, a gente está indo para o mesmo lado. Ótimo! O duro é se quando 30% do tempo vocês falam a mesma língua. Aí as diferenças ficam muito grandes. E mesmo que eventualmente você erre muito no processo de seleção do franqueado, é importante você estar preparado para isso. Para isso que você tem as peças jurídicas da tua formatação. Então você tem um contrato bem blindado, bem regrado, com as cláusulas muito bem tranquilas ali, descrevendo a relação franqueado-franqueador, o que cada um espera da outra parte ali. Eventualmente, numa seleção errada que você teve, você tem força jurídica para se defender eventualmente de uma ação, ou mesmo para usar teu contrato para acionar. Por isso que a gente sempre orienta muito a questão da documentação, desde a assinatura de cofre lá os 10 dias antes, a assinatura do contrato, termo de treinamento, as consultorias, manda relatório que deu consultoria, o time do marketing produziu material, registra que produziu esse material para o franqueado, porque lá aquele X% de falhas, que isso é normal, em qualquer uma das redes de franquia que tem no Brasil, tem lá um X% que é o franqueado mais desafiante, vamos colocar assim. Mas você estando bem gerido, bem documentado e com um documento forte, isso não é um problema. Isso faz parte do negócio. É muito tranquilo, na verdade. Faz parte da tua rotina como franqueador, né? E o que nós temos que entender é que o processo de venda de uma franquia, ele é um processo natural. Ele é um processo feito por descoberta. Imagina que o interessado, o candidato, ele está numa fase que ele vai ter uma mudança, uma virada de chave. Ou é um CLT que está partindo para o empreendedorismo, ou talvez já é um empreendedor de outro segmento e por uma segurança maior ele quer investir em outro, porém com uma franquia. Então, a tomada de decisão por uma franquia, ela tem um processo natural, um processo de descoberta por parte do candidato. Tanto é que muitas franqueadoras colocam como nesse processo de venda o Discovery Day. O Discovery Day é quando o candidato ele ainda é um candidato. É claro que você já analisou o perfil, já tem
um parâmetro, se ele tem de fato as considerações, as aptidões para ser um franqueado. Então você chama ele para ir até uma unidade piloto, acompanha, ele vê de fato o que é uma operação, ele se sente por um tempo como um franqueado, quais serão as atribuições, ele vê aquilo no dia a dia. Aí é um ponto de tomada de decisão. Ele de fato conheceu o que é o negócio. Será que ele quer isso mesmo para a vida dele? Ele se imagina fazendo aquilo todo dia? E você, por esse curto espaço de tempo que passou com ele, é uma pessoa que de fato vai vestir a camisa da empresa? Então, dependendo do tipo de negócio, tem muito ainda a intervenção física, o contato físico, dependendo da complexidade, valor de investimento. Em N situações, esse contato físico ainda é importante no processo de venda. É importante. Cada marca, e assim, as características são muito distintas. Eu que trabalho com marcas de valores assim, de 20 mil a 1 milhão, e de perfis muito diferentes, enfim, você vê que o próprio processo da venda da franquia é muito diferente. Tem franquias aqui que o investidor ele paga a taxa de franquia sem ter nunca visto pessoalmente ninguém. Ele está conversando pelo telefone com o consultor. Então, é um tipo de franquia tranquilo. Por outro lado, eu tenho marcas que é necessária a vinda do investidor para que ele conheça a fábrica, para que ele veja determinado processo de fabricação. Ele precisa ir visitar franqueados, tem que vir pessoalmente, o franqueador aperta a mão dele. Então, cada situação exige uma rotina diferente nesse processo da venda. Então, é importante que você, como franqueador, entenda isso. O teu tipo de negócio, o segmento que você atua, para você conseguir vender uma franquia. Eu estou falando de uma ligação, eu estou falando de uma visita onde esse investidor vai passar 1, 2, 3 dias na tua estrutura, tendo uma imersão e uma aprendizagem. E isso impacta diretamente, porque a forma de vender vai ser essa. Se o teu negócio exige isso, e você sabe se exige ou não, não adianta você tentar vender no telefone. Você sabe que a pessoa vai ter que vir aqui. Então é importante, até para você não pensar em estratégias de expansão erradas, ter uma consciência muito grande do que é necessário para o investidor entrar na sua marca. E é um momento de expectativa muito grande. Por causa disso, ele está tendo uma guinada, né, mudando a vida dele completamente, ou às vezes ele vai pegar um capital que representa uma vida de trabalho daquele investidor ou da família dele, e a própria questão de expectativa, né? O franqueador aprende e o franqueado também. Tem até um livro muito legal, que é o Fator E do Franchise, a gente sempre recomenda, e lá mostra muito claro isso, e na nossa experiência a gente vê muito isso, né? O franqueador novo, ele tá rindo, inclusive é a primeira fase lá, né? Ele tá feliz, ele tá na seara do sonho, da expectativa, mudança de vida, montando um negócio, ele não enxerga defeito em nada, ele tá felizão. Mas de repente ele entra na operação da franquia, ele começa a questionar as coisas, essa relação vai tendo um atrito que é normal, mas ainda assim ela vai amadurecendo, até chega num momento que nós temos duas personas maduras lá. Eu tenho um franqueador maduro com um franqueado maduro, ambos se respeitam, entendem as dificuldades e resolvem as dificuldades quando elas acontecem, e a coisa começa a fluir naturalmente, né? Perfeito. Então, é normal, e lidar com essa expectativa do franqueador novo e depois do franqueado novo faz parte do processo. Mas é importante que você tenha ciência que isso realmente faz parte, vai ser assim, né? Sim. Pessoal, até para concluir o tema aqui do nosso podcast, vamos lá. Respondendo, é possível ter velocidade, solidez e segurança numa rede de franquias, numa expansão? Sim, desde que você saiba os gatilhos que disparam as ações para você entrar com as medidas necessárias. Ou seja, está tendo uma velocidade na expansão, o que isso vai me disparar de gatilho? Seja na equipe de implantação, seja na equipe de operação, o que eu tenho que fazer para suportar essa demanda? Se você tem isso ajustado, aí eu vejo que você pode ir com essas 3 variáveis, realmente ter uma ocupação de mercado bem sólida, segura e de fato acompanhar esse crescimento, enfim, fazer o negócio crescer e permanecer. Eu acho que é o mais importante, né? Correto. Marcelo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por esse bate-papo.
desse podcast aqui, eu vejo que nós temos muitas outras ideias, tem muito assunto vindo aí que nós podemos falar sobre expansão, principalmente para novos franqueadores. Então, galera, acompanha aí que vai ter uma sequência muito bacana de podcast só para expansão. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, queira conversar conosco, deixe aqui o seu comentário, siga-nos nas redes sociais e estamos aqui para te ajudar. Obrigado, Marcelo. Isso aí, obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer conversar, falar um pouquinho de franchising. E como o Rodrigo falou, estamos à disposição. Mande sua dúvida, entre em contato conosco aqui. Vamos falar aí um pouquinho mais de franchising, tirar suas dúvidas e transformar aí o nosso país por meio do empreendedorismo. Valeu. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.